No livro O Livro das Semelhanças, de Ana Martins Marques, encontramos uma poesia que foge do tradicional, manifesta-se em versos livres e uma notável ausência de pontuação. Isso contribui para uma fluidez e liberdade interpretativa. A poeta faz uso recorrente da metalinguagem e da metáfora, transformando o ato poético e as palavras em si nos próprios temas dos seus poemas. As cenas do cotidiano ganham um destaque em sua poesia, descritas de maneira que ressignificam o normal e revelam a beleza do comum. O recurso à ressignificação das palavras é evidente, onde o sentido convencional é frequentemente subvertido, criando novas interpretações e experiências da leitura. A obra também está repleta de referências a outros autores, inserindo-se a um diálogo contínuo com a tradição literária. A linguagem conotativa e figurada aparece constantemente, onde o cotidiano é transmutado em uma linguagem subjetiva e poética. A primeira parte dessa obra se chama Livro, e como seu próprio nome, é fortemente marcada pelo uso da metalinguagem. Dessa forma, ela se inicia com um poema capa, um biombo entre o mundo e o livro. Nesse momento, nós, leitores, estamos saindo do mundo e entrando no livro. A seguir, inicialmente, a autora dá continuidade à escrita de poemas com base nas principais estruturas de um livro. O título, suspenso sobre o livro como um lustre no teatro, o nome do autor e a dedicatória. Em seguida, a metalinguagem aparece na abordagem sobre a importância do código para a linguagem através de poemas descontraídos e cotidianos. É o caso, por exemplo, do poema Tradução. Este poema em outra língua seria outro poema. Um relógio atrasado que marca a hora certa de algum outro lugar. Uma criança que inventa uma língua só para falar com outra criança. Aqui estamos falando sobre a relatividade da linguagem e como ela pode ser também muito pessoal. Ainda sobre o exercício da escrita, em Boa Ideia para um Poema, a autora relata ter escrito uma frase em um caderno e depois de um tempo pensa que talvez tenha copiado de algum lugar. Diante disso, reflete. Se eu não tivesse me lembrado de que a frase não era minha, ela seria minha? Dessa forma, ela aborda como a literatura ganha vida através das referências e como nenhuma ideia jamais é original. Esse questionamento sobre a originalidade da literatura é muito importante, pois ela vai reaparecer novamente no livro mais tarde, quando a autora for estabelecer comunicação com outros poetas brasileiros. Em outro momento dessa primeira parte da obra, Ana Martins Marques reflete sobre as obras nomeadas Poemas Reunidos. A partir disso, brinca com o sentido das palavras e personifica os poemas, como se eles se encontrassem, como parentes distantes, um pouco entediados, em volta de uma mesa, como ex-colegas de colégio, como amigas antigas para jogar cartas. Por fim, terminamos essa primeira parte, o livro, com a contracapa, um biombo entre o livro e o mundo. Aqui, nós, leitores, através do uso da metalinguagem, estamos novamente saindo do livro e entrando no mundo. A segunda parte do livro, chamada Cartografias, explora a ideia de mapas e caminhos relacionados com o amor e vivências do cotidiano. Começa retratando a nossa vida como se fosse um mapa e relacionando as nossas vivências do cotidiano com esses desenhos cartográficos. O primeiro poema apresentado é assim. E então você chegou, como quem deixa cair, sobre um mapa, esquecido aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro preenchendo, por descuido, um qualquer lugar até então deserto. Esse primeiro poema aborda a chegada inusitada de uma pessoa muito amada. Seus versos retratam como a ação foi inesperada, mas também muito boa. Nas suas últimas linhas, é possível interpretar que tal pessoa preencheu um vazio muito grande na vida do eu lírico. Alguns trechos do poema fazem relações com coisas que acontecem na vida real, como quando a gente deixa cair alguma coisa sobre o mapa e acaba preenchendo ele. Essa ação, no poema, representa como tal pessoa chegou de repente na vida do eu lírico e preencheu aquele lugar, que antes não era habitado. O segundo poema do livro tem como principal ideia a jornada, a busca e a eventual união. Ele aborda, através de uma metáfora, como os protagonistas conseguiram superar uma distância tão grande existente entre eles, através da imaginação e da representação cartográfica, simbolizando uma conexão única
entre os dois. Esse poema é um ótimo exemplo de como a autora brinca com as metáforas e a realidade, alternando entre as duas formas em seus poemas. Esse próximo poema é bem pequeno, mas ele também é bem bonito. Ele revela um grande sentimento de vulnerabilidade, expressando como o eu lírico sente falta de alguém que possa confiar e que possa guiá-lo, mostrando mais uma vez uma busca por uma conexão. Esse poema apresenta diversos trechos que representam um desejo enorme de encontrar alguém. A autora mistura desenhos de mapas com a realidade, tentando formar caminhos para a busca de alguém tão desejado pelo eu lírico. A última parte do livro acaba com o seguinte poema: quando enfim fechássemos o mapa, o mundo se dobraria sobre si mesmo. A ideia de fechar o mapa, presente nos versos desse poema, representa a conclusão de uma jornada, onde a busca por alguém resultou em um esclarecimento, iluminando aquilo que antes não se via, aquilo que estava na sombra e agora está claro na vida do eu lírico. Na terceira parte do livro, chamada de Visitações ao Lugar Comum, a autora ela visita bastante as expressões que usamos no dia a dia, utilizando delas para desenvolver os seus poemas. No primeiro poema, por exemplo, temos a utilização da expressão idiomática quebrar o silêncio, em que a autora ela atribui um novo significado a ela ao literalmente quebrar o silêncio em pedaços, comentando sobre a fragilidade desse silêncio e as consequências de sua quebra, como os cacos que precisam ser recolhidos e examinados para não machucar ninguém. O brilho cego que o final sugere é que, embora esses fragmentos possam parecer reveladores ou iluminadores, eles na verdade não proporcionam clareza. O segundo poema seria dobrar a língua e, ao desdobrá-la, deixar cair uma a uma palavras não ditas. A expressão utilizada é dobrar a língua, que seria ficar quieto. Mas quando a língua ela se desenrola, todas as palavras que não foram ditas, que antes foram silenciadas dentro da boca, caem igual objetos mesmos, apresentando uma metáfora da autora ao dizer que palavras vão cair. O terceiro poema que a gente está trazendo aqui, ele novamente traz essa ideia das expressões idiomáticas ao usar o perder a cabeça e ao associá-lo como realmente a pessoa tivesse perdido a cabeça, como se ela não tivesse no corpo da pessoa. Ao decorrer do poema, a autora ainda utiliza dos lugares cotidianos onde essa cabeça pode estar, como dentro da touca de banho, sobre o travesseiro, entre os joelhos e entre as mãos. No quarto poema, que seria Amar Profundamente, mas testar volte e meia se ainda dá pé, a autora fala sobre os riscos de amar profundamente, utilizando da expressão testar volte e meia, para dizer que devemos sim nos entregar ao amor profundo, mas sempre com cautela, para testar volte e meia se esse amor ainda é viável e seguro para ambas as partes. E por último, o poema Correr Riscos e, ao fim, arfante da corrida, voltar-se para avaliar o traçado, utiliza da expressão correr o risco, usando de forma bem literal ao sugerir que se trace um risco e que se deve correr em cima dele, e que ao final dessa corrida arfante devemos avaliar a trajetória com todos os seus perigos e desafios para ver como essa trajetória ela foi traçada, como esse risco foi traçado. Na quarta e última parte do livro, que é também a mais longa, a autora vai dar continuidade a tudo aquilo que ela começou a construir nas 3 sessões anteriores. Um bom exemplo de como ela faz essa brincadeira é o terceiro poema dessa parte do livro, que não tem título. Nele, a autora coloca em oposição o mundo real e as palavras que são utilizadas para descrever esse mundo real, que por mais que se pareçam muito, as palavras nunca serão a realidade e a realidade nunca serão as palavras. Então, mais uma vez, a autora vai brincar com as palavras e seus significados e vai contrapor a diferença do literal e do metafórico à semelhança da palavra em si, que é justamente a intersecção entre o mundo real e o mundo da linguagem. Essa contraposição entre o que é semelhante e o que é diferente também aparece muito nessa quarta parte, junto à intertextualidade. Como, por exemplo, no poema Imagem e Realidade da autora, que faz referência ao poema A Realidade e a Imagem de Manuel Bandeira. Percebe-se que, como a própria autora diz na dedicatória, seu poema é construído de forma refletida ao do outro autor, o que significa que
apesar de semelhantes, eles têm características invertidas, ou seja, a autora identifica as semelhanças ao mesmo tempo que também destaca as diferenças. Por fim, o último poema que deve ser destacado para a melhor compreensão do livro é o que recebe o mesmo nome da obra, o Livro das Semelhanças. Ele é essencial, porque ele faz em um único poema tudo o que essa última parte propõe. Então, ele unifica todas as ideias apresentadas nas 3 sessões anteriores. Ao longo de todo o poema, a autora vai usar palavras e expressões que trazem a ideia de semelhança e constroem analogias, como, por exemplo, pode ser confundido, se parece, lembra, parentesco, que é justamente o título e a ideia central de todo o livro. Além disso, focando mais especificamente no poema, ele constrói uma figura de um par romântico distante e de um amor não necessariamente correspondido a partir dessas comparações estabelecidas. Ou seja, em resumo, mais uma vez, a autora utiliza das semelhanças, metáforas e da metalinguagem para entrelaçar o cotidiano à linguagem.